Glórias a Deus. Em Romanos 8,3 está escrito: porque, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Ou seja, o que era impossível à lei. O que é essa lei? A lei, meus amados, era a doutrina antes de Jesus. A lei era para os judeus. Então, a lei era um espírito de obras mortas. Diz que era impossível que a lei santificasse, a lei não tirava pecado. E o que Deus fez? Por que a lei é fraca, tão imperfeita? Porque é para a carne, meus amados, a lei era para a carne. Está escrito em Hebreus 7,16: não foi feito segundo o mandamento da lei carnal. Ou seja, a lei era para a carne, a graça é para o espírito. Deus diz que a lei era falha, fraca, era inútil. Então Deus enviou seu Filho Jesus para cumprir a lei e imputar no seu corpo todos os sacrifícios da lei: jejum, monte, vigílias, batismo em água. Todos os rituais e cerimoniais da lei foram imputados no corpo de Jesus. Hoje na graça, na lei, a pessoa vivia pelos seus sacrifícios, ou vive ainda, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eles vivem pelos seus sacrifícios. Mas na graça, nós vivemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Efésios 2,15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Na sua carne, ele desfez a lei. Ou seja, Jesus foi sacrificado. Na lei, todo ano o sacerdote aparecia com muita gordura, sangue de ovelha, de bode, de touros, novilhos, cinza, pelo pecado do povo. Nunca tirava pecado. Então Jesus se ofereceu uma única vez o seu corpo e sacrifício para tirar nossos pecados. Então, nós vemos pela graça. Diz que a lei veio por Moisés, João 1,16, a graça veio por Jesus. Portanto, meu amado, peça sabedoria a Deus, para que você sirva a Deus pela graça, porque diz que pela graça nós se chegamos a Deus. Lá em Atos 20:24, Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Então, Paulo foi o escolhido por Deus para trazer o evangelho da graça para nós que somos gentios. A lei era para os judeus, judaísmo, entendeu? E o que faz a maioria das igrejas? Hoje eles misturam, hoje não, já há muito tempo, começou lá com o inimigo de Martim Lutero, o Jacob Armênio, que continuou com legalismo, não João Calvino foi da graça, entendeu? Então eles ficam manipulando as pessoas com o judaísmo, que o judaísmo é para os judeus. Para nós que somos gentios, é o ministério, é o evangelho da graça, que a graça, pela graça, sois salvos por meio da fé. E quem serve a Jesus pela graça não é dominado pelo pecado, e quem serve a Jesus pela lei, o pecado domina a pessoa. Romanos 6,14 disse: o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, você quer conhecer a graça de Deus, o teu
guia espiritual, que tem um título de pastor, mas não se converteu ainda, porque segundo aos Coríntios 3 diz que eles pregam a graça, a lei, porque não foram convertidos ainda. Mas quando eles se convertem, o véu é retirado. Você quer conhecer o Evangelho da Graça? Desde lá de Gênesis até Apocalipse tem graça. Mas eu vou lhe mostrar só aonde Jesus começa a falar que ia mandar a graça, substituir a lei. Jeremias 31, a partir do 31. Também você lê lá a graça, Romanos, graça pura. Gálatas, Coríntios, 1 Coríntios, Efésios, Gálatas, Efésios e também Hebreus. Graça pura, meu amado. Leia que você vai ver que maravilha de doutrina que é o Evangelho da Graça. Assim diz o Espírito Santo. Bendito e soberano Deus, eu venho diante do meu Senhor nessa madrugada, suplicar, clamar pela vida deste homem, dessa mulher, que alguns estão perdidos em um lugar chamado igreja, mas não passa de um ajuntamento solene onde você não está. Eles estão até, Pai, com desejo de te ver, de te servir. Como, Senhor, eles vão conseguir pela lei, que é para a carne? Deus, como você ter misericórdia de mim. Eu lembro que um dia eu comecei na lei e eu pedi, Senhor, isso aqui não é para mim. Eu quero te ver. Me ponha numa doutrina certa, numa igreja certa, você me pôs, meu Pai. Deus, faça isso com este homem, essa mulher, que estão perdidos no lugar chamado igreja, cheia de enfermidade na alma, depressão, medos, ansiedade, insegurança. Deus, o sistema do corpo tudo doente e a lei não faz nada. Tenha misericórdia dessas pessoas e leve elas para a graça. Eu venho clamar pelos casais, repreendendo todo espírito de adultério, de divórcio, todo espírito do inferno, de drogas e morte prematura na vida dos nossos filhos e filhas. Eu mando o Salmo 107 para aquela pessoa que precisa de uma cura. Enviou o Senhor uma palavra, salva que é mortal. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não é obra, é dom de Deus. Não vem das obras, ninguém se glorie. A graça, a salvação, dom de Deus. Graça e paz. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha.